Olá, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. A gente está começando mais uma mensagem. Hoje é mensagem referente, né, ao sexto domingo depois do Pentecostes. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre as palavras do Evangelho, de Mateus 13, versículos 1 a 9, depois 18 até 23. E esse texto é um texto bastante famoso, é a parábola do semeador. É uma parábola que acho que muita gente conhece e ela é bastante importante para a igreja como um todo, e eu acho que a mensagem dela sempre é relevante para cada um de nós. Então eu vou ler o texto para a gente e depois a gente conversa um pouco, beleza? Eu vou ler hoje na nova tradução da linguagem de hoje, e vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês é, na tradução que vocês gostarem mais, beleza? Então o texto é Mateus 13, 1 a 9, depois 18 a 23. E o texto diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E aí lá na frente, no versículo 18: Então escutem e aprendam o que a palavra do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não as entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60, ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Essa é uma palavra, uma parábola bom, acho que ela é explorada e todo mundo já ouviu falar bastante sobre ela. Hoje, conversando aqui, eu não prestaria tanta atenção nessa parábola para aquela pergunta que eu acho que é o mais comum, né? Que tipo de solo eu sou? Ou como se a gente pudesse se encaixar num desses quatro modelos, ou se a gente pensar dois modelos, né? O solo que dá fruto e o solo que não dá fruto, né? Como se a gente fosse a nossa vida inteira um tipo só de solo, né? Mas eu acho que o que fica mais evidente nessa parábola é o resultado dessa semeadura do semeador, né? Da pessoa que está plantando. A diferença entre os dois básica é o nascer dos frutos e a produção. O solo, isso é tão interessante que na explicação não é fala do solo. Jesus fala das coisas em volta que por um acaso sufocam o nascimento lá das sementes, mas o solo ou o que cada pessoa é, que solo que cada pessoa é, não é aprofundado tanto nessa parábola, né? Por isso ficar refletindo que tipo de solo eu sou, por mais que isso seja uma boa avaliação pessoal da nossa fé e da nossa coerência, coerência sempre muito importante em relação à nossa fé,
Isso pode ser uma boa reflexão interessante, mas isso não é o todo da parábola, né? E ficar só nessa, pensando que tipo de solo eu sou, na verdade não vai trazer evangelho nenhum, não vai trazer conforto nenhum, porque ou a pessoa ela vai só pensar e relembrar como ela é uma pessoa cristã que não tem nada em si de bom, e na verdade essa reflexão é boa, a gente vai voltar para isso mais para frente, ou ela vai ter um orgulho falso achando que ela é um solo bom, que ela sempre dá frutos, e ela vai estar mentindo para si mesma, né? Mas isso não é o todo da parábola, né? Eu acho que o contexto aqui pode ajudar a gente a refletir sobre algumas coisas, né? Primeiro, a gente refletir o que está acontecendo quando Jesus fala isso. Ele estava pregando, né? Ele saiu, uma parte do texto que fala de um movimento, né? Jesus estava num lugar e ele foi para outro, e aí começou a juntar uma galera para ouvir Jesus pregar, Jesus ensinar. Então esse é o primeiro, talvez o primeiro contexto, né? Jesus ele está pregando para uma multidão de pessoas. Ele está ensinando, ou como diz a própria parábola que ele tá ensinando ali, ele está semeando. Naquele momento ele é o semeador. E todos aqueles que pregam Jesus, os apóstolos e todos aqueles que pregam a palavra hoje, de certa forma, fazem essa semeadura aí também, né? Então, esse talvez é o primeiro contexto. Então, ele está semeando ali aquela palavra, ele está ensinando, ele está falando sobre a palavra do reino para aquelas pessoas que estão ali. E essa semente que ele tá semeando ali vai cair em solos diferentes. Aquela multidão de pessoas não são pessoas iguais, são pessoas diferentes, são pessoas que cada uma vai reagir de uma maneira diferente àquilo que Jesus está falando. Algumas vão achar que aquilo é um monte de besteira, algumas outras pessoas vão ouvir aquilo e ficar animadas, e todo aquele processo que ele descreve na parábola, né? E algumas vão ouvir e aquela palavra vai ter fruto na vida dela, né? Ou aquela pessoa vai dar frutos por causa da semente que foi plantada. Isso, de certa forma, acontece no ministério todo, e isso é um outro contexto que é importante a gente lembrar aqui. A pregação de Jesus, ou a pregação foi uma das coisas que Jesus mais fez no seu ministério. Ele ensinava bastante. Tem muitos sermões de Jesus nos evangelhos, né? E assim como aquela mensagem que ele estava fazendo ali na Galileia para aquela multidão, o ministério e as pregações durante o ministério todo de Jesus foram ouvidas por muitas pessoas. E a gente tem relatos de que muitas pessoas ouviram de fato aquela pregação, e aquela pregação de Jesus surtiu efeito, e aquela palavra vingou e deu fruto na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas, muito pelo contrário, aquela palavra não teve efeito nenhum, né? A gente tem relatos de Jesus sendo expulso de lugares depois de pregar. E também um outro contexto interessante da gente refletir é que isso também acontece na igreja, aconteceu com os apóstolos e acontece até hoje, né? Muitas pessoas ignoram a pregação, muitas ficam com raiva ou qualquer coisa assim, e muitas pessoas têm frutos, ou essa pregação dá frutos na vida de muitas pessoas. E eu acho que isso é um ponto de partida para a gente não se apegar tanto naquela ideia de que solo eu sou, como se a gente pudesse ser somente um tipo de solo, mas a gente refletir, assim como Cristo estava ensinando ali, qual é o resultado, ou qual é o fruto dessa semeadura, né? E qual o fruto dessa semeadura, qual é o fruto da pregação, da palavra na minha vida? Porque tem frutos, eu consigo ver frutos. E se eu quiser parar para pensar nessa semeadura na minha vida, eu vou pensar que, na verdade, não tem como eu ter sido um solo, porque teve momentos na minha vida em que eu ignorei a palavra de Deus completamente.
Teve momentos na minha vida também que eu posso ter ficado animado com essa pregação, com essa semeadura, mas aquilo ter passado logo, né? Fiquei muito animado, depois aquilo passou. Tem momentos que as coisas do mundo, né, o dinheiro ou outras coisas do mundo podem ter abafado a fé. Só não preciso ouvir isso porque tem outras coisas mais importantes. E teve muitos momentos em que essa pregação deu frutos e tem dado frutos. Então não tem como eu ser um tipo de solo. Talvez a gente deva olhar para essa parábola e prestar atenção o quanto essa semeadura, o quanto essa pregação, o quanto essa palavra do reino, ela é semeada constantemente na minha vida e ela dá de fato frutos, né? Graças a Deus que essa semeadura continua na minha vida. Ela não aconteceu um momento só, ela acontece constantemente. E o fato da gente tirar tempo para ouvir a palavra, para ouvir uma pregação, para ouvir os estudos que tem sido feitos e tudo mais, para fazer uma devoção, para eu ler a palavra, enfim, as coisas que a gente faz normalmente. Essas coisas mostram que de fato Deus tem agido na nossa vida e muito mais. Eu ser batizado, eu poder dizer que eu sou filho de Deus, quer dizer que essa semeadura deu frutos na minha vida. Eu poder dizer que com certeza eu sou salvo por aquilo que Cristo fez é o fruto principal dessa pregação, dessa semeadura. Então, graças a Deus que pelo seu próprio trabalho, pelo Espírito Santo, pela sua própria ação, ele me transformou num solo propício para receber essa mensagem. E que todos nós sempre possamos dar graças a Deus, porque ele transforma a gente nesse solo. E, e que a gente possa fazer essa avaliação, mas antes de tudo, prestar atenção no quanto Deus já semeou na nossa vida. E que talvez isso anime a gente também a semear essa palavra no coração, na mente de outras pessoas também. Amém.